Bom, minha gente, continuamos aí falando de genética, ok? E dessa vez a gente vai ver algumas situações em que a primeira lei de Mendel, aquela que diz que o cruzamento de heterozigotos, de monohíbridos, gera uma proporção de 3:1, a gente vai ver situações em que essa primeira lei de Mendel não funciona. Ela são variações da primeira lei de Mendel, tá certo? Variações do monohibridismo, tá ok? Então a gente tem alguns casos, algumas situações em que as coisas ocorrem de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Então o primeiro caso é esse aí, dominância incompleta ou ausência de dominância, tá certo? E o exemplo clássico, aquele que sempre cai nos vestibulares para ausência de dominância, é o da flor de boca de leão, tá? Também chamada de flor de maravilha. O que acontece? Existem duas variedades dessa planta, uma que produz flores vermelhas e outra que produz flores brancas, tá? Então existem indivíduos puros, homozigotos, que produzem flores vermelhas e existem indivíduos puros, homozigotos, que produzem flores brancas, tá certo? Mas olha aí o que vai acontecer quando eu cruzo indivíduos dessas duas variedades, né? Quando eu faço o cruzamento. Vai ocorrer a formação de um único tipo de gameta para o vermelho, um único tipo de gameta para o branco, tá? Então, na F1, todo mundo é híbrido, sim ou não? Mas qual dos dois genes vai dominar? O para o vermelho ou para o branco? Pois é, a dominância é incompleta, ou a ausência de dominância. Porque o indivíduo híbrido, o indivíduo heterozigoto, vai manifestar um fenótipo intermediário. Nem vermelho, nem branco. Mas a combinação dos dois, rosa, tá certo? Então, toda vez que eu vejo um fenótipo intermediário, né, eu tenho aí um caso de dominância incompleta, tá? Não só para cor, né? Pode ser para formato de frutos, por exemplo, um fruto redondo e um fruto mais comprido e gerando um híbrido gerando um fruto oval. Isso pode acontecer também, né? Em um formato de frutos variando de acordo com essa dominância incompleta, tá certo? Então, o que tem que ficar marcado para você aqui é isso. O heterozigoto manifesta um fenótipo intermediário, nem vermelho nem branco, mas sim rosa, tá certo? Agora, o que acontece quando eu cruzo indivíduos heterozigotos, né? Quando eu faço a autofecundação da geração F1, tá? Eu tenho dois tipos de gametas, gameta para vermelho e o gameta para branco, com a mesma porcentagem, né? 50% dos gametas são para vermelho, 50% dos gametas têm alelo para flor branca. Aqui eu vejo todas as possibilidades de encontros gaméticos, tá? Esse é o quadro de cruzamentos. Então, gametas masculinos para vermelho e para branco, gametas femininos para vermelho e para branco, tá? Um dos encontros gera um homozigoto para vermelho, a flor é vermelha. Um dos encontros gera um homozigoto para branco, a flor é branca. Mas tem dois encontros, em que eu gero heterozigotos. E aí o fenótipo é intermediário, nem vermelho, nem branco, rosa, tá? Então como é que fica a F2? Eu tenho aí, a seguinte proporção fenotípica: 1:2:1, né? 25% vermelhos, 50% rosa e 25% branco, tá certo? Então, toda vez que você encontrar indivíduos puros sendo cruzados, gerando na F1 um fenótipo intermediário e na F2 essa proporção, então desconfia que você está diante dessa situação aqui, dominância incompleta ou ausência de dominância. Também existe um caso chamado de codominância, né? Em que ambos os alelos se manifestam, tá? Isso a gente vê, por exemplo, na herança dos grupos sanguíneos da espécie humana, tá? Então você vai ver lá dois alelos
codominantes que se expressam, tá? Mas isso é para uma outra aula, tá ok? É isso aí.